Queremos saudar os irmãos no nome santo de Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos na casa do Senhor, para adorar o nome do Senhor, para mais um culto de adoração, de ensino da palavra. Portanto, pedimos que você possa ir para a sua sala com a sua família, celebrar o Senhor, adorar o Senhor e também refletirmos um pouco na palavra de Deus. Antes disso, pedimos a todos que nesse momento, em oração, vamos dar início ao trabalho do Senhor, essa transmissão que vai aos lares, mas também a um culto de celebração, porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está no meio deles. Vamos ficar de pé os que estão presentes e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, meu Senhor, nessa noite, pela oportunidade que nos concede de podermos estar na tua presença, meu Deus, adorando ao Senhor neste culto, ó Deus bendito, transmitindo ao coração dos teus servos a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é a espada cortante de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, que vai às juntas e medulas e é apta para discernir o coração do homem. Portanto, meu Deus, nós queremos te pedir, Senhor, se faz presente, não apenas aqui, Senhor, neste culto, mas se faz presente também em cada lar, ó Deus bendito, para transmitir ao coração dos teus filhos, ó Pai, a tua paz, a esperança necessária para momentos de dificuldades. Assim te oramos e te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. O hino de número 262 na harpa cristã. Senhor, estás comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dai-me cada dia o teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu mandamento. Jesus, estás comigo em todo tempo,
estás comigo em todo tempo. Ó, dai-me tua vida, teu sustento. Amém. Graças a Deus, essa Amém, aleluia. mensagem que nós deixamos a todos vocês. O Senhor está conosco em todo o tempo. Amém. Quero convidar aqui o pastor Tiago, ele vai louvar o Senhor, adorar e fazer aquilo que Deus propõe no seu coração e já posteriormente iniciar. Pode vir, pastor Tiago, que eu organizo aqui o ambiente para você, enquanto você canta, eu organizo para colocar o aparelho. Graças a paz, queridos irmãos, nós estamos aqui nessa noite com o intuito de adorarmos ao Senhor, glorificarmos o seu nome, porque o Senhor é bom. Vamos continuar adorando ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor. Queremos bendizer o Teu santo nome. Queremos Te exaltar, ó Deus, na beleza da Tua santidade, porque Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe a nossa adoração nessa noite, Senhor, como aroma suave às Tuas narinas. Deus, sonda-nos. Tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Ó Deus, que a nossa adoração seja sincera para o Senhor. Por isso, Pai, que nessa noite Tu possas olhar para nós. Olha para a Tua igreja, Senhor, que está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Somos adoradores,
porque servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós cantamos, Senhor, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vem, consagra todo o meu ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, meus irmãos. Que a nossa adoração seja independente das circunstâncias. Temos vivido momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de dor, mas o Senhor nosso Deus, Ele tem estado conosco em todos os momentos. Ele é o Deus que não desampara, Ele é o Deus que não abandona. Ele é o socorro bem presente na angústia. Não podemos esquecer que Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele está conosco em todos os momentos. Aleluia. Por isso, nessa noite, você eleve o seu louvor ao Senhor, porque Ele merece toda adoração. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Diga, não há Deus maior, não há Deus maior. E não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande, não há como o nosso Deus. O que foi que Ele fez? Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus, não há Deus maior. Aí na sua casa, meu irmão, adore o Senhor. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus, como o nosso Deus. Enquanto você adora, o Senhor trabalha. Não há Deus maior, Ele age na sua causa. Não há Deus melhor, Ele cura as enfermidades,
Ele cura as feridas. Um Deus tão grande não há como o nosso Deus, como o nosso Deus. O que foi que Ele fez? Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou pelo poder que Ele tem. Aleluia! Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu Senhor, para o seu louvor. Bendito é o Senhor Deus, que criou todas as coisas para o seu louvor. Aleluia. Amém, meus queridos? Nós vamos refletir um pouco nessa noite sobre uma matéria da teologia sistemática que é bem gostosa de se estudar, que é bibliologia. É bem interessante, é sempre bom a gente estar revendo, né? São situações bem conhecidas de todos nós, como usar a Bíblia. Quando a Bíblia tomou esse formato que ela tem hoje, de 66 livros. Então é um assunto que eu gosto muito de estudar, de pensar, porque a Bíblia, nós sabemos que ela é a palavra de Deus. Embora a teologia liberal por aí, e nesses últimos dias tem tomado grandes proporções com o discurso de que a Bíblia contém a palavra de Deus, e parece que muitos, por não terem esse conhecimento basilar, esse conhecimento básico das Escrituras, acabam incorrendo, né, nessa heresia. Não digo nem um erro teológico, eu chamo de heresia mesmo, que é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém. Então, alguém que se propõe a afirmar tal coisa, ele está afirmando uma heresia e não um erro teológico. O erro teológico pode ser cometido, porque somos homens, mas o erro teológico não fere as bases principais das Escrituras. Às vezes é uma interpretação equivocada, mas quando alguém diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém, e utiliza dessa máxima para menosprezar as Escrituras, ele está ensinando uma heresia. E aí, por isso que nessa noite, nós queremos aqui falar sobre a Bíblia, bibliologia ou introdução bíblica, para que o conceito de que a Bíblia, a palavra de Deus, fique muito bem nítido na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca. Então, feito essa introdução, eu quero fazer uma oração apresentando esse momento ao Senhor. Você que está em casa também, pode orar comigo. Ore por mim, ore comigo, para que
a palavra que vai ser ministrada nessa noite, que não é a minha palavra de Deus, possa chegar aos nossos corações, nos fortalecendo, nos renovando e fazendo aquilo que lhe apraz. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado, Senhor, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, ó Deus, louvando, te adorando, e por termos a oportunidade, através desses canais, ó Deus, chegar a muitas pessoas. Obrigado por essa igreja, obrigado pela Igreja de Cristo em Boa Esperança, obrigado pela vida dos nossos irmãos, dos nossos membros congregados, nossos ministros, obrigado pelo nosso campo, obrigado pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Joel. Senhor, Tu és aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e nós te agradecemos, porque a Igreja de Cristo no Brasil tem sido bênção na vida de muitas pessoas, tem alcançado muitas vidas com a pregação do Evangelho. E que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dê graça, que nós possamos, ó Pai, nessa noite, Senhor, atingir o propósito que está no Teu coração, pregando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O que é bibliologia? Bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. Um dos pontos mais altos da bibliologia é a exposição milagrosa de como ela se formou e como ela chegou até nós, até esse formato que nós temos hoje. Livro, interessante, a Bíblia nós encontramos no formato livro, e-book, está no celular, né? Hoje isso está bem difundido. Mas para ter chegado até aqui houve um processo, e um processo bem longo. Mas aí eu quero, nessa parte introdutória, enfatizar a importância das Escrituras. Primeiro, ela prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que nele há. 1 Pedro 3,15. Nós precisamos estar aptos a responder a todos aqueles que nos perguntar a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Se alguém chegar para você e perguntar, por que você crê em Jesus? Se alguém chegar e perguntar para você, por que você é tão alegre, por que você é tão feliz? Por que no momento de dificuldade você se comporta dessa maneira? O que há de diferente em você? Você precisa ter a resposta na ponta da língua. E a resposta clara e óbvia é que Jesus mudou o nosso viver. É uma música da Aline Barros muito bonita que diz que Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas o que nos prepara para essa base e para as respostas certas são as Escrituras. A Bíblia torna o obreiro preparado. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te aprovado como obreiro, de que não tem com que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é só para os obreiros? Claro que não. Todos nós somos obreiros de Cristo. Todos nós somos ministros, porque a palavra ministro significa servo. Jesus nos chamou, e olha, o custo, um dos custos, vamos dizer assim, do discipulado é servir. Fomos chamados para sermos servos. As Escrituras acrescentam a fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a outra referência também, Isaías 34:16. Bom, em quarto lugar, a Bíblia dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119 fala muito bem disso, né? Que a palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Veja a importância das Escrituras na nossa vida.
Bom, a razão da necessidade da Bíblia. Por que a Bíblia é necessária para nós? Por que nós precisamos da Bíblia? Porque Deus tem se revelado através da criação. Romanos 1:20, Salmos 19, 1 ao 6. Porém, na palavra de Deus, temos uma revelação especial e maior. Nós vamos ver que Deus se revela de duas maneiras, sim, principais para nós. E uma das maneiras é a criação. Nós podemos enxergar Deus na criação, tudo que Deus criou. Mas há a revelação natural, que é essa, e a revelação especial, Jesus e as Escrituras. Então, primeiro, na Bíblia, a palavra de Deus escrita. Romanos 15:4, eu quero ler aqui com vocês, Romanos 15:4. Vamos fazer uso da Bíblia. Vejamos o que diz. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Que necessitava chegar ao nosso conhecimento, chegou através da Bíblia, para fortalecer em nós a esperança. Esse é um dos propósitos, né? Segundo, em Cristo, a palavra viva. Olha o que diz João 1:1. Interessante esse texto. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1. Verso de número 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que verbo é esse? A palavra viva. E quem é a palavra viva? Jesus. Jesus Cristo é a palavra viva. Então, como igreja de Cristo, no que cremos? O que cremos em relação às questões concernentes à Bíblia? Nós cremos na suficiente inspiração divina, veracidade e integridade da Bíblia, tal como foi revelada originalmente, com suprema autoridade em matéria de fé e conduta prática. Ou seja, a Bíblia, para nós, é a palavra de Deus inspirada, e a palavra de Deus é infalível, é íntegra, é inerrante, e essa palavra é investida de autoridade, e ela nos conduz a uma prática verdadeira concernente à vontade de Deus, e aumenta, fortifica, esclarece a nossa fé, que necessita ser uma fé inteligente. A fé do cristão, meus irmãos, ela é uma fé inteligente. Há quem diga, ou alguém já disse alguma vez, que a fé, ela é cega. Uma mentira, porque a fé é inteligente. Porque nós cremos, claro, em Cristo, mas esse Cristo, esse Deus poderoso, nos deixou um meio de termos esse contato com a sua vontade soberana, através das Escrituras, que nos transforma e nos guia conforme a vontade soberana de Deus. Eu quero fazer uma observação aqui. Nesse estudo introdutório aqui, eu quero trabalhar com duas premissas fundamentais. É importante a gente ter isso em mente. A primeira é: Deus existe. E a segunda é: Ele se revelou. São duas questões principais, fundamentais, que nós vamos trabalhar aqui. E dentro dessa revelação de Deus,
há revelação geral. Revelação geral, ou seja, a consciência, porque a palavra de Deus foi gravada no nosso coração, a natureza, todas as coisas que Deus criou, e nós observamos também através da história de Israel. Toda a forma que Deus conduz a nação de Israel também o revela. Em segundo lugar, a revelação especial, que é Jesus Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e a Bíblia. Duas formas básicas que todo crente precisa saber, compreender, que Deus se revelou através da natureza, aquilo que nós chamamos de revelação geral, mas não há só isso, há uma revelação especial. Deus se revela através do seu próprio Filho e nos deixa as Escrituras. Através da natureza, podemos chegar até Deus, sim, mas Deus vai além e revela-se através do seu Filho. Para não restar dúvida de quem Ele é, Ele nos deixa as Escrituras. Por isso que é uma fé inteligente. Temos meios de crer. Eu acho que precisa ter mais fé para não crer em Deus do que não crer. Porque com tudo que nós temos à vista, com a complexidade da natureza, das leis da natureza, com a complexidade da vida humana, de como se gera um ser, você não crer que por detrás de tudo isso tem uma mente brilhante, você precisa ter muito mais fé, olha a redundância, para não crer do que crer. Porque crer em Deus é óbvio, é crer no óbvio. Bom, dentro da revelação geral, temos a consciência. Vamos abrir Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então é comum a gente pensar assim que, nossa, mas tal pessoa ela não é crente, tal pessoa nunca teve acesso à Bíblia e é uma pessoa boa, consegue ter atitudes boas. Por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E essa lei foi gravada no coração dos homens, o senso do que é certo e do que é errado. Este senso foi gravado no coração dos homens pelo próprio Deus. O homem não foi feito e deixado ao léu. Há esse senso, vamos dizer assim, que norteia a vida humana. Se não pela iniquidade da própria natureza humana, o homem se destruiria. Nessa revelação geral, é a mão de Deus preservando a sua criação. Segundo, a natureza também, dentro dessa revelação geral. Vamos abrir Salmos 19, 1 e 2. Salmos 19,
1 e 2, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Linguagem poética dos salmos, né? Que nos mostram duas figuras aqui representando a natureza e como Deus se revela aos seres humanos através da sua própria natureza. E aí, Deus também se revela através da história. Salmo 103, 7. Ainda nos Salmos. Vejamos o que diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus é bem claro ao manifestar a sua vontade aos seus filhos, né? Fez isso usando Israel, usando a história de Israel. Então, revelação geral: Deus se revela através da consciência humana, através da natureza e através da história também de um povo, o povo judeu. Entrando na revelação especial, que são as duas formas, nós temos aqui Jesus Cristo. Então, João, capítulo 1, vamos ver o que diz. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é a revelação especial, revelação do próprio Deus na terra. E aí nós temos a Bíblia, também revelada de forma especial. Por que não dizer pessoal? Deus agindo pessoalmente ali, trabalhando nos mínimos detalhes, coordenando, cuidando para que tudo que fosse revelado chegasse até nós, conforme a vontade dele. 2 Timóteo, vamos abrir, meus irmãos? Você que está em casa pode ir acompanhando também, abrindo, conferindo, como os bereanos, enquanto Paulo discursava, pregava, povo ia conferindo. Timóteo capítulo 3, versos 14 ao 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja a importância das Escrituras na vida do homem. Negligenciar esse papel, ou o papel das Escrituras nas nossas vidas, é muito perigoso, porque nos deixa vulneráveis a toda e qualquer sorte de filosofia. Por isso que muitos vivem sem direção. Muitos vivem cocheando em dois pensamentos. São de ânimo dobre. Por quê? Porque negligenciam a importância das Escrituras nas suas próprias vidas. Lembre-se, a Escritura é um manual.
E manual é aquilo que deve se estar à mão. Ou seja, próximo de você. É comum a gente entrar em algumas localidades, alguns estabelecimentos comerciais, ou em algumas casas, encontrarmos a Bíblia aberta, página já amarelada, no Salmo 91. Porque muitos acreditam que é o Salmo da proteção. Então, se estiver aberto no Salmo 91, nenhum mal vai acontecer. Não sabem nem o que diz o Salmo 91. É comum também encontrar a Bíblia aberta nas estantes de alguns lares. No Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada, me faltará. Mas não compreende o que o Salmo quer dizer. Porque não é um manual. Não está à mão. Está num canto reservado. Esquecido. A Bíblia precisa estar continuamente perante os nossos olhos. O crente precisa amar as Escrituras. O cristão precisa desejar comer do rolo, ler a Bíblia. E eu quero perguntar para você, nessa noite, você tem lido a Bíblia? A Bíblia para você, esse manual, está à mão? Você tem recorrido à palavra de Deus para conhecê-lo mais? Nos momentos de angústia, você tem procurado resposta nas Escrituras? Se você tem feito isso, meu irmão, glória a Deus, é isso mesmo que Deus espera de nós. Agora, se não tem, é necessário corrigir. Timóteo recebe essa instrução e Paulo vai dizer que a Bíblia é útil para correção. E a palavra para correção aqui vem de orto, ortodontia, correção dos dentes. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo que a palavra coloca no lugar aquilo que está torto. A palavra de Deus serve de correção. Nessa noite a gente possa, ou venhamos ser motivados a olhar para as Escrituras. Deixa eu olhar aqui a hora, para não passar do horário. Nós sabemos que existem algumas formas de revelação também nas Escrituras. Eu falei de duas principais, de duas basilares. Revelação especial e a revelação natural. Mas existe uma outra forma de revelação que se chama teofania. Ou seja, é quando Deus toma uma forma visível aos olhos do homem para se comunicar com ele. Existem algumas formas teofânicas. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, e aí essas muitas maneiras aqui, formas teofânicas, aos pais, aí pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Gênesis 17, primeiro, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Uma forma teofânica. Que forma é essa? Eu não sei. Mas Deus falou com Abraão. Uma forma física, uma forma
de que Abraão pudesse compreender a linguagem de Deus ali naquele momento. A sarça com Moisés também é uma forma de teofania da parte de Deus. Outra forma de revelação são as profecias. Deus se revela através das profecias. Deuteronômio 34, 10, 11 diz: nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Profecia também é uma forma de Deus se revelar ao seu povo. Por último, Deus se revela na pessoa de Cristo. Colossenses 1, 15 a 16 diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Tudo é de Deus, tudo foi criado por ele, para ele. Que coisa maravilhosa. A revelação na pessoa de Jesus Cristo. João, capítulo 14, verso 4 ao 10, diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, tanto tempo estou com vocês, e você pergunta: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Interessante. A revelação aqui de Cristo, se colocando, revelando a Trindade, né? Pai, Filho. Revelação na pessoa de Jesus. Deus se revela, meus irmãos, com propósito, aquilo que nós chamamos de progressividade. Nós vamos ver na teologia, nos estudos da bibliologia, que a revelação ela é progressiva. Nós vamos encontrar, enxergar os propósitos de Deus de uma forma mais nítida, com o fechamento do cânon, que ocorre com o Novo Testamento. No Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele é desvendado. Conseguimos compreender o Antigo Testamento bem melhor à luz do Novo. É claro que Deus se revela de forma concisa no Antigo, mas de forma progressiva. Aos poucos vamos conhecendo aquilo que Deus tem revelado. Eu vou dar um exemplo aqui. Trindade. Trindade está ali, no Antigo Testamento. Conseguimos observar a Trindade. Porém, a noção de Trindade, ela é aperfeiçoada no Novo. É com o Novo Testamento que a gente consegue definir a Trindade. Embora saibamos que a palavra Trindade não está na Bíblia, a palavra Trindade, mas o Deus Trino, sim, desde Gênesis. E a gente vai observando, dentro da progressividade da revelação, a construção desse saber para nós, desse conhecimento para nós. É construído através da revelação progressiva. E aí, meus irmãos, dentro desse estudo da bibliologia, nós entramos na questão
da inspiração do registro sagrado. Existe uma diferença entre revelação e inspiração. Eu quero aqui sintetizar, mas dizer o seguinte, que a revelação é o momento do ato propriamente dito em que Deus revelou algo de si mesmo. Esse ato foi uma tarefa exclusiva de Deus. Esse é o momento da revelação, esse ato exclusivo de Deus que revela algo de si mesmo. E aí a inspiração é o momento de se registrar essa revelação. Portanto, o registro foi uma tarefa divino-humana. Ou seja, Deus e o homem estão juntos na revelação. Na inspiração, Deus inspira o homem a registrar. Então nós podemos definir a inspiração como uma influência divina sobre os escritores da Bíblia, a fim de preservá-los de erros. Isso é interessante. Inspiração tem esse propósito, preserva de erros aqueles que escrevem, aqueles que registram, porque são homens que registram aquilo que Deus os inspira, Deus os preserva e faz com que eles registrem com toda a fidelidade os eventos revelatórios de Deus. Em alguns casos, entre os autores, os escritores, vamos chamar assim melhor, alguns casos em que há uma distância temporal entre eles. Ou seja, eles não são contemporâneos, alguns dos. João, evangelista, não é contemporâneo de Isaías. Isaías não é contemporâneo de Moisés. Ou seja, há uma distância temporal entre eles. E ainda assim nós observamos fidelidade nos registros, coerência nos registros. Observamos que a Bíblia é inerrante, não possui erros, apesar da não contemporaneidade dos escritores. A Bíblia se mantém fiel, isenta de erros e de contradições. Apesar de alguns se levantarem dizendo, há contradição nisso, há contradição naquilo, quando nós paramos para analisar o contexto, paramos para analisar as passagens bíblicas, nós não observamos contradição alguma. É mais um discurso da teologia liberal tentando retirar a autoridade da Bíblia. Existem alguns fatores que contribuíram para que esse registro chegasse até nós. E um dos é a tradição oral. Começa de pai para filho. O pai ensinando o seu filho. E aí, a tradição escrita. Nós vamos observar inúmeros exemplos dessa tradição escrita, dessa tradição oral. Há evidências internas e externas da inspiração bíblica. Eu vou dizer algumas aqui. Evidência interna, a Bíblia reivindica para si a inspiração divina. Toda escritura é inspirada por Deus. A própria Bíblia faz essa reivindicação. Pedro diz em relação aos escritores bíblicos, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Os escritores do Antigo Testamento tinham a convicção de que escreviam palavra de Deus. Nós vamos ver isso nos escritos de Moisés. E Jesus dá testemunho de que as escrituras do Antigo Testamento eram palavra de Deus. Existem inúmeras evidências internas, mas eu vou ficar com essas aqui por enquanto. Evidências externas, a credibilidade da Bíblia. Suas histórias têm sido comprovadas cientificamente como verdadeiras. Nós temos algumas ciências comprovando a veracidade da Bíblia. Uma das, arqueologia. Muitos eventos narrados pela Bíblia
estão sendo enfatizados ou corroborados com a arqueologia, entre outras evidências externas. É difícil você imaginar que um livro escrito por mais de 40 autores, no espaço de mais de 1.500 anos, que conta uma história de uma nação, com começo, meio e fim. É difícil imaginar, mas não precisa imaginar porque ele existe, a Bíblia. No espaço de 1.500 anos, diferentes autores, um livro que aponta para um projeto divino, para a vontade de Deus. Existem algumas teorias sobre a inspiração que são inadequadas. Teoria da dinâmica, teoria do testemunho, teoria do ditado. São teorias inadequadas. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós observamos que a inspiração das Escrituras ela é plenário verbal. Porque literalmente quer dizer soprada por Deus. Ela é plenária porque toda a Escritura é plenamente inspirada por Deus e ela é verbal porque nós observamos a ação do Logos, ou seja, palavra. Então, pensar em outros conceitos é ir contrário ao que diz as Escrituras. Se alguém perguntar qual é a inspiração das Escrituras, qual é a melhor forma de defini-la? Plenária, verbal. As Escrituras são dignas. Por quê? Primeiro, sua veracidade. Ela é verdadeira. Salmo 119, 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Porque a palavra ela é íntegra. E leva o homem à integridade. Terceiro, a sua infabilidade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá. Números 23, 19. E ela é suprema em autoridade, em matéria de fé, conduta. Essa é uma afirmação que está na nossa base de fé. No entanto, se a gente olhar um pouco na história, nós vamos observar que reformadores já tinham esse conhecimento, né? No princípio formal da reforma protestante do século XVI, essa verdade já estava presente nas expressões sola scriptura, somente as Escrituras, usada por Lutero, Zwinglio, João Calvino e entre outros reformadores. A palavra de Deus, ela exerce essa autoridade. E é importante dizer aqui que para alguns a palavra de Deus está abaixo da tradição. Isso é um erro terrível. Porque a palavra de Deus não está abaixo de tradição alguma. A palavra de Deus, ela é suprema. E tem autoridade. E está acima de toda e qualquer tradição humana. Nós não podemos pensar que nossas experiências, não podemos pensar que nossas tradições superam a autoridade das Escrituras. Jamais. A palavra de Deus tem o seu lugar e deve ter o seu lugar de primazia nas nossas vidas. Assim foi com os reformadores. E uma igreja reformada sempre se reformando. Essa é uma máxima da reforma protestante, que tem a ver com a transformação que a própria Bíblia faz, que a própria palavra de Deus faz na vida do ser humano, sempre o transformando. É isso que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Transforma-nos à imagem e semelhança de Cristo.
E aí, já estou perto de encerrar. Quero só falar aqui rapidamente sobre o formato dos livros antigos. E aí a gente já entra nessa parte, sai um pouco da parte introdutória e já começa a entrar numa parte mais prática, né? Que aí a gente vai aprender. Bom, como se formaram os livros antigos? Nós sabemos, pedra, peças de cerâmica, rolos feitos de papiro, o mais próximo do papel, ou a arte primitiva do papel, papiro, pergaminho, pele de animal, e o codex. Ou seja, veja, Bíblia, ela foi escrita nesses materiais, os livros antigos, né? E aí os textos da Bíblia foram escritos em placas de argila, peles de animais, pedras. Então a gente vê que a própria palavra de Deus tem um processo, né? E um processo histórico. O que é o papiro? Bom, a palavra já nos remete a papel, né? No entanto, era uma planta aquática que cresce junto aos rios e lagos, banhados pelo Oriente, ali do Oriente. Sua entrecasca servia para escrita. Havia todo um processo para se chegar, né, naquela superfície onde seria escrito, né? As tiras extraídas do papiro eram colocadas umas às outras até formarem um rolo. E aí nesse rolo era utilizado para escrita. E aí a gente observa nas escrituras o papiro mencionado na Bíblia em Êxodo 2, 3. Algumas versões da Bíblia chamam papiro de junco. A palavra papel é derivada do papiro e seu uso é de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Então, algumas curiosidades aqui em relação ao papiro. O pergaminho. O pergaminho ele era feito de peles de carneiro ou de ovelha, submetidos a um banho de cal. Tinha todo um processo para se chegar àquela pele lisa para receber ali a escrita. Era raspada e polida com pedra pómez, que é uma rocha vulcânica, né? Era lavada, rapada, colocada para secar, e aí uma ou mais demãos de alvaiade, que era um pigmento branco, constituído de carbonato de chumbo. Então veja, a inteligência do povo antigo na confecção dos seus materiais, né? E hoje a gente já encontra tudo pronto, vai e compra um caderno, né? Às vezes rabisca as folhas e não tem a consciência, né, de que há todo um processo para se chegar ali e que nas épocas mais antigas o processo era ainda maior. O papiro e o pergaminho eram altamente valorizados na época de Jesus. Não era qualquer pessoa que podia comprar um papiro ou escrever. Era algo caro. E hoje a gente tem papel, né? À vontade. Pergaminho, ele é originado da cidade de Pérgamo, onde o processo foi desenvolvido provavelmente no século II a.C. O pergaminho tem durabilidade melhor do que o papiro. E é citado na Bíblia em 2 Timóteo 4,13. Quando Paulo diz: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4,13. A gente observa dentro desse processo que a própria Bíblia faz menção. E Bíblia é igual a livros. Fazer uma pergunta para você, está em casa, porque eu acho que todo mundo já sabe. Me diga o único local da Bíblia que você vai encontrar o nome Bíblia. Pastor João, me diga aí, Pastor João, qual é o único local da Bíblia que você encontra o nome Bíblia? Pastor João já acertou de primeira.
na capa. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar, porque a palavra Bíblia vem de biblos, que significa conjunto de livros, coletânea de livros. Então, quando você olha para a Bíblia, você tem uma biblioteca com 66 livros, né? São as curiosidades. A expressão Bíblia foi aplicada às Sagradas Escrituras pela primeira vez no século IV pelo patriarca e reformador de Constantinopla, João Crisóstomo. Bom, meus irmãos, vou encerrar por aqui. Noutra oportunidade, nós continuaremos. Mais uma parte introdutória. Eu quero aqui agradecer a paciência de todos, agradecer a oportunidade de podermos nos comunicar através dessas redes. Que Deus possa abençoar você grandemente aí na sua casa, os irmãos que aqui estão. E nós sabemos que muito breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos novamente no templo. Eu quero encorajar você a ter paciência, esperar e confiar em Deus e orar. Oração, orai uns pelos outros. Ore pela nossa igreja, ore pela Igreja de Cristo em Boa Esperança, ore por vossos líderes, vossos pastores, pelo pastor Joel. Oração, porque nós estamos nesse momento travando uma luta espiritual. Há uma luta espiritual, e essa luta será vencida para a glória de Deus, porque Deus é mais, Deus é maior. Mas a igreja, eu e você, não podemos nos acostumar passivamente, não podemos ser passivos a essa situação. Precisamos lutar, orando e crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. E eu quero aqui convidar o pastor Joel. Desde já eu agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações através do seu servo. Meus amados e queridos irmãos, no domingo retornaremos ao momento do culto de adoração ao Senhor, certamente com mais um momento. E aí permanece, como nós avisamos as igrejas da região, as igrejas de Cristo na região leste, bem como no nosso campo, que permanece a nossa prática de cultuar apenas fazendo as lives e com alguns irmãos participando, os irmãos que não fazem parte do grupo de risco, dentro do limite que a gente já tinha pré-definido de 20 pessoas, sendo a igreja comportando, sendo uma igreja grande, né? E aí, devido ao afastamento. Mas vamos orar a Deus, como disse o pastor Tiago, e esperar no Senhor que breve, né, nós possamos estar reunidos todos os irmãos para celebrar ao Senhor, para tomarmos a ceia do Senhor, para estarmos em comunhão, para podermos abraçar os nossos irmãos. E o nosso Deus é poderoso para fazer essas coisas, é poderoso para derramar a sua graça e a sua misericórdia e nos trazer vitória sobre esta batalha, este momento difícil, mas certamente iremos passar. O bom da tempestade, amados, é que ela dá, mas passa, né? Ela vem, mas passa, ela não permanece. E no fim de toda tempestade, raia o sol, né? E
o céu fica limpo, né? E certamente será assim nesses dias, depois dessa tempestade, teremos o cântico da vitória. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Nós viemos à casa do Senhor, o número está bem reduzido, nós estamos aqui, nesse momento, com 8 pessoas, né, no ambiente. Só tem 8 pessoas no culto, né? Pois bem, 8, 4, 8, 9, com Joel Júnior 10, né? São 10 pessoas no ambiente. Mas o Senhor está presente aqui, não é? Certamente Deus está neste lugar, e este culto é recebido na sua presença como oferta de adoração e louvor, tanto quanto se tivesse 200 ou 300 pessoas neste templo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, meu Senhor, nessa noite, por esse momento, na tua presença, meu Pai, cultuando, adorando ao Senhor, refletindo na tua palavra que é fiel e verdadeira, meu Pai amado, aprendendo mais de ti, meu Senhor, pela ação preciosa do Espírito Santo, que nos nossos corações transmite a tua palavra, meu Deus, o entendimento e a revelação da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, te pedir pelo teu servo, pela tua serva que está no seu lar, na sua casa, nesse momento orando conosco, cultuando conosco, celebrando conosco, meu Pai, adorando ao Senhor, independentemente da circunstância. Nós queremos te agradecer pelo teu filho e te pedir uma bênção especial por todos os teus servos que nos ouvem nesse momento, que nos assiste, que participa deste culto nesse momento, que o Senhor, ó Deus, nos conceda vitória sobre todas essa batalha que tem se travado. Assim te oramos, assim te agradecemos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor e todo o povo de Deus. Diga amém. Deus abençoe a todos.